As luzes fluorescentes do salão de festas do Copacabana Palace piscaram uma vez, duas vezes, e apagaram por completo, mergulhando o baile de gala beneficente num breu incômodo. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelos risos nervosos dos endinheados doadores, trajando vestidos de grife que custavam os olhos da cara e ternos feitos sob medida. No palco, a bilionária do ramo da tecnologia Vitória Estrela interrompeu seu discurso, com a apresentação sobre financiamento da educação infantil congelada nas telas escuras atrás dela. Senhoras e senhores, ela anunciou com a compostura de quem já nasceu rica. Parece que estamos enfrentando algumas dificuldades técnicas. Por favor, permaneçam sentados enquanto solucionamos o problema. Foi nesse momento que Marcos Rodrigues surgiu das sombras perto da entrada de serviço, empurrando um carrinho de manutenção abarrotado de ferramentas e lâmpadas de reposição. Seu uniforme de zelador, já gasto pelo tempo, contrastava fortemente com o mar de roupas de alta costura. Ele se moveu silenciosamente ao longo da parede, suas mãos calejadas já avaliando o painel elétrico com a confiança de alguém que passou anos mantendo edifícios funcionando enquanto outros mal notavam sua existência. Os cochichos começaram imediatamente. "É o faxineiro! O que ele está fazendo aqui durante o evento? Alguém deveria avisar a segurança!" Mas Marcos tinha trabalho a fazer. Ele era o responsável pela manutenção do Hotel Copacabana Palace há 8 anos e conhecia cada fio, cada circuito, cada interruptor daquele prédio melhor do que o próprio apartamento. Enquanto abria o painel elétrico e começava a rastrear o problema com uma pequena lanterna presa entre os dentes, poucas pessoas naquele salão poderiam imaginar a jornada que o trouxera até aquele momento. A história de Marcos Rodrigues começou 3 anos antes, num apartamento apertado de 2 quartos na zona norte do Rio. Ele era um homem diferente naquela época, um engenheiro eletricista com uma carreira promissora numa grande construtora, casado com Helena, o amor da sua vida desde a faculdade. O filho deles, Diego, tinha 5 anos, esperto como um raio, com os olhos escuros de Helena e a determinação teimosa de Marcos em entender como tudo funcionava. Helena era a sonhadora entre os dois. Ela dava aulas para o 2º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Machado de Assis e passava as noites como voluntária no centro comunitário, ajudando outras famílias imigrantes a navegar pelas complexidades da burocracia brasileira. Foi ela quem incentivou Marcos a arriscar, a acreditar em possibilidades maiores para a família. "Um dia, meu filho", ela dizia para Diego enquanto o colocava na cama, "seu pai vai construir pontes que tocam o céu, e você vai ser o que você sonhar em ser." Mas sonhos, Marcos aprendeu, podiam se estilhaçar tão repentinamente quanto vidro. O acidente aconteceu numa terça-feira à noite, em outubro. Helena estava voltando para casa depois de uma reunião de pais e mestres, quando um motorista bêbado furou o sinal vermelho no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Bela. O impacto foi tão forte que ela morreu instantaneamente, os médicos disseram, sem sofrimento. Como se isso de alguma forma fizesse o buraco no peito de Marcos parecer menos devastador. Nos meses que se seguiram, o luto consumiu tudo. Marcos não conseguia se concentrar no trabalho. Ele encarava as plantas e não via nada além da letra de Helena no dever de casa de Diego. Ele entrava em reuniões e não ouvia nada além do eco do riso dela vindo da cozinha nos domingos de manhã. O supervisor dele, inicialmente solidário, ficou frustrado com os prazos perdidos e os projetos incompletos. "Tire um tempo", eles disseram, "se recomponha." Mas se recompor significava recompor Diego também, e Diego estava se afogando. O menino mal falava, mal comia, mal sorria. Acordava gritando de pesadelos e perguntava quando a mamãe ia voltar para casa. Como se explica o para sempre para uma criança de 5 anos? Marcos gastou suas economias com terapia de luto para os dois. As contas médicas de Helena, apesar do plano de saúde, criaram uma montanha de dívidas. Os custos do funeral, os honorários do advogado para resolver o inventário dela.
Quando a construtora finalmente o demitiu, reestruturação, eles chamaram, Marcos se viu desempregado, com um filho arrasado e contas que se multiplicavam como erva daninha. Foi então que ele viu o anúncio de emprego para uma vaga de manutenção no Hotel Copacabana Palace. O salário era menos da metade do que ele ganhava como engenheiro, mas vinha com plano de saúde e horários fixos. Turno da noite, principalmente, o que significava que ele poderia estar lá quando Diego chegasse da escola. É temporário, ele disse a si mesmo enquanto preenchia a ficha de inscrição. Só até eu me reerguer. 3 anos depois, temporário havia se tornado sua vida. Marcos trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã, mantendo o hotel de luxo que atendia a executivos de negócios e turistas ricos. Ele consertava aparelhos de ar-condicionado quebrados, substituía lâmpadas queimadas, desentupia ralos e garantia que os hóspedes pagantes nunca tivessem que pensar na infraestrutura que tornava seu conforto possível. Durante o dia, ele dormia por algumas horas, buscava Diego na escola, ajudava com o dever de casa, fazia o jantar e tentava ser mãe e pai para um menino que ainda sentia falta da mãe todos os dias. Os outros funcionários do hotel eram gentis o suficiente. Maria, que trabalhava na limpeza, às vezes trazia sanduíches extras do refeitório dos funcionários. Jorge, o segurança noturno, compartilhava histórias sobre os próprios filhos e se oferecia para cobrir Marcos quando Diego tinha eventos escolares durante o dia. Mas Marcos permanecia praticamente invisível para a clientela do hotel. Apenas mais um trabalhador uniformizado, parte da engrenagem que fazia o mundo deles funcionar sem problemas. Diego, agora com 8 anos, havia se adaptado à nova realidade com a resiliência que as crianças possuem, mas não deveriam precisar usar. Ele aprendeu a fazer o dever de casa na mesa da cozinha enquanto Marcos dormia, a preparar o próprio café da manhã antes da escola, a ir sozinho para o programa extracurricular onde esperava até que o pai pudesse buscá-lo. Mas, em momentos de silêncio, Marcos flagrava o filho olhando para a foto emoldurada de Helena na estante e via as perguntas nos olhos do menino que nenhum dos dois sabia como responder. O Hotel Copacabana Palace regularmente sediava eventos beneficentes, funções corporativas e encontros da sociedade. Marcos havia trabalhado durante dezenas deles ao longo dos anos, movendo-se invisivelmente pelos corredores de serviço, enquanto pessoas importantes faziam discursos importantes sobre causas importantes. Ele havia se acostumado a ser ruído de fundo nos momentos significativos de outras pessoas. Mas aquela noite parecia diferente. O baile de gala daquela noite estava arrecadando dinheiro para programas educacionais em comunidades carentes, escolas como a que Helena lecionava, bairros como aquele onde Marcos e Diego agora moravam. Enquanto se preparava para o turno, Marcos tinha visto vislumbres da montagem do evento, exibições elegantes mostrando obras de arte de estudantes, vídeos de crianças falando sobre seus sonhos, estatísticas sobre a desigualdade educacional que Helena costumava citar em seus monólogos apaixonados à mesa de jantar sobre equidade na educação. A palestrante principal era Vitória Estrela, fundadora e CEO da Estrela Tecnologias. Uma empresa que revolucionou a computação em nuvem e a tornou uma das bilionárias mais jovens do mundo. Marcos a reconheceu das capas de revistas e artigos de notícias. Ela construiu seu império do nada, diziam as histórias. Começou numa garagem, como nos clichês. Mas, ao contrário dos clichês, ela mantinha uma reputação de genuína filantropia, por usar sua riqueza para criar oportunidades para os outros, em vez de simplesmente acumular mais para si mesma. Enquanto Marcos trabalhava no painel elétrico, rastreando a fonte da falta de energia através de anos de experiência prática, ele podia sentir a energia inquieta do salão atrás dele. Eram pessoas acostumadas a problemas sendo resolvidos instantaneamente, de preferência por outra pessoa. Quanto mais tempo as luzes permaneciam apagadas, mais agitadas elas ficavam. "Quanto tempo isso vai demorar?" alguém murmurou. "Isso é vergonhoso", sussurrou outra voz. "Eles deveriam ter sistemas de backup." Marcos encontrou o problema.
Um transformador queimado no painel de distribuição principal, provavelmente causado pela sobrecarga de energia de toda a iluminação adicional e equipamentos audiovisuais para o evento. Era um conserto relativamente simples se você soubesse o que estava fazendo e tivesse as peças de reposição certas, o que ele tinha. Mas exigiria desligar a energia de todo o salão por cerca de 10 minutos enquanto ele trocava o componente. Ele se aproximou da beira do palco onde Vitória Estrela estava esperando, com o controle remoto da apresentação solto numa das mãos. De perto, ela era menor do que parecia nas fotografias, mas se portava com o tipo de confiança que vinha de anos tomando decisões que afetavam o sustento de milhares de pessoas. "Com licença, senhora", Marcos disse baixinho, não querendo chamar mais atenção do que o necessário. "Eu encontrei o problema. Eu posso consertar, mas vou precisar cortar a energia de todo o salão por cerca de 10 minutos. Vitória se virou para ele e, por um momento, Marcos viu algo inesperado em sua expressão. Não impaciência ou desprezo, mas genuína atenção. Ela estava realmente ouvindo ele. 10 minutos, ela repetiu. "Você tem certeza de que consegue consertar?" "Sim, senhora. Eu faço a manutenção deste prédio há 8 anos. É um transformador queimado no painel principal. Eu tenho um de reposição." Ela assentiu uma vez, decisivamente. "Faça o que você precisa fazer." Marcos voltou ao trabalho, mas enquanto se preparava para desligar a energia, ouviu a voz de Vitória Estrela se dirigindo ao público através de um microfone movido a bateria que alguém havia encontrado. "Senhoras e senhores, vamos passar por uma breve queda de energia enquanto nosso técnico de manutenção resolve o problema. Em vez de ficarmos sentados no escuro, deixe-me contar sobre alguém que teria gostado de estar aqui esta noite." Marcos parou, com o transformador meio para fora do compartimento. Curioso apesar de si mesmo. O nome dela era Helena Rodrigues. Vitória continuou, e Marcos sentiu o mundo virar de cabeça para baixo. Ela lecionou na Escola Municipal Machado de Assis por 6 anos. Todas as manhãs, ela chegava cedo para garantir que sua sala de aula estivesse pronta. Todas as noites, ela ficava até tarde para ajudar os alunos que precisavam de atenção extra. Ela fazia trabalho voluntário nos finais de semana no centro comunitário, ajudando famílias a navegar por recursos educacionais e inscrições para bolsas de estudo. As mãos de Marcos haviam parado de se mover completamente. O transformador ficou pendurado no painel, esquecido. Helena acreditava que toda criança, independentemente do seu CEP ou da renda dos pais, merecia acesso a uma educação de qualidade. Ela gastava o próprio dinheiro em material escolar. Ela criou programas de reforço escolar. Ela escreveu dezenas de pedidos de bolsas para trazer tecnologia para sua sala de aula. Ela era o tipo de professora que muda vidas simplesmente por acreditar no potencial de seus alunos. O salão havia ficado completamente silencioso. Marcos podia ouvir o próprio coração batendo forte nos ouvidos. Helena Rodrigues morreu há 3 anos num acidente de carro. Vitória continuou. Ela deixou para trás um marido e um filho pequeno. O marido dela, Marcos, trabalha no turno da noite, fazendo a manutenção deste mesmo prédio onde estamos reunidos esta noite. Enquanto dormimos confortavelmente em quartos de hotel de luxo, Marcos Rodrigues garante que as luzes funcionem, o calor flua e a infraestrutura se mantenha firme. Ele faz isso para poder estar em casa durante o dia com o filho, para poder ajudar com o dever de casa e comparecer a eventos escolares e estar presente da maneira que Helena gostaria. Marcos sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao redor do salão, ele podia sentir a mudança na energia. As pessoas não estavam mais impacientes com a escuridão. Elas estavam ouvindo. Eu sei que Marcos está aqui esta noite, trabalhando para restaurar nossa energia para que possamos continuar celebrando o tipo de programas educacionais pelos quais Helena Rodrigues lutou todos os dias de sua carreira de professora. Marcos, se você pode me ouvir, eu quero que você saiba que o impacto da sua esposa ainda está sendo sentido.
O programa de alfabetização que ela começou na Escola Municipal Machado de Assis se expandiu para 12 escolas. O fundo de bolsas de estudos que ela estabeleceu enviou 43 estudantes para a faculdade. Conte nos comentários, você já sentiu que alguém reconheceu sua luta quando você achava que era invisível? Marcos enxugou os olhos com as costas da mão e voltou ao trabalho. Seus dedos se moviam com renovado propósito enquanto ele instalava o transformador de reposição e começava a restaurar a energia para os circuitos. Mas sua mente estava a mil. Como Vitória Estrela sabia sobre Helena? Sobre sua escala de trabalho? Sobre Diego? As luzes voltaram a brilhar e o salão irrompeu em aplausos. Não pelas luzes, Marcos percebeu, mas pelas palavras de Vitória. Ele fechou o painel elétrico e começou a juntar suas ferramentas, esperando voltar à invisibilidade, agora que seu trabalho estava feito. Em vez disso, a voz de Vitória Estrela ecoou pelo salão. Marcos Rodrigues, você poderia, por favor, se juntar a mim no palco? Os aplausos continuaram, mas Marcos se sentiu paralisado. 500 pares de olhos se voltaram para ele. Aquelas não eram suas pessoas. Aquele não era seu mundo. Ele estava vestindo um uniforme de zelador, num baile de gala, segurando uma caixa de ferramentas em vez de uma taça de champanhe. Mas então ele pensou em Helena. Ela teria subido naquele palco com o queixo erguido e os ombros para trás, pronta para falar a verdade para o poder sobre as crianças que precisavam de defensores. Marcos colocou sua caixa de ferramentas no chão e caminhou em direção ao palco, suas botas de trabalho batendo contra o piso de mármore. A multidão se abriu para criar uma passagem e ele vislumbrou rostos que não pareciam mais irritados ou impacientes. Alguns estavam sorrindo, outros tinham lágrimas nos olhos. Vitória Estrela estendeu a mão enquanto ele subia os degraus do palco. Senhoras e senhores, Marcos Rodrigues. Os aplausos eram ensurdecedores agora, mas Marcos ainda não entendia o que estava acontecendo. Ele ficou desajeitadamente ao lado de Vitória, piscando sob as luzes brilhantes do palco, esperando por instruções. Marcos, Vitória disse, virando-se para ele com o microfone, eu tenho algo para te contar, e espero que você me perdoe por ter preparado esta surpresa sem sua permissão. Ela fez uma pausa e Marcos pôde ver sua própria confusão refletida nos olhos dela. Há 6 meses, a professora de Diego enviou a redação dele para um concurso de redação estadual patrocinado pela Estrela Tecnologias. O tema era Meu Herói. Diego escreveu sobre você, sobre como você trabalha a noite toda para manter os prédios seguros e então volta para casa para ajudá-lo com o dever de casa e fazer o café da manhã e nunca reclama de estar cansado. Sobre como você o ensinou que força de verdade significa cuidar das pessoas que você ama, mesmo quando é difícil. Marcos sentiu os joelhos tremerem. Diego nunca havia mencionado ter se inscrito em concurso nenhum. A redação de Diego foi tão convincente que nosso painel de jurados pediu uma entrevista de acompanhamento. Foi assim que soubemos sobre Helena, sobre a história da sua família, sobre os desafios que vocês enfrentaram e a graça com que vocês o superaram. Diego nos contou que o maior sonho dele era fazer você se orgulhar, da maneira que você o tem orgulhado todos os dias, desde que a mãe dele morreu. Vitória enfiou a mão no paletó e retirou um envelope. Marcos, a redação de Diego ganhou o primeiro lugar na competição estadual. O prêmio é uma bolsa de estudos completa para qualquer faculdade do país e um vale de mais de R$ 10.000 para você usar como quiser. No coração da noite paulistana, as luzes cintilavam no Hotel Grand Meridian, um farol na imensidão da cidade. Era ali, sobre o brilho artificial e a promessa de noites inesquecíveis, que a vida de Marcos Rodrigues estava prestes a tomar um rumo inesperado. Mal sabia ele, focado em seus afazeres como zelador, que a sorte, como um raio em dia de sol, estava prestes a lhe encontrar. O prêmio anunciou a elegante Vitória Sterling, sua voz ecoando pelo salão. É uma bolsa integral para qualquer universidade do país, além de um auxílio de $50.000 para despesas educacionais e suporte familiar. A sala explodiu em aplausos, mas Marcos, atordoado, mal conseguia registrar o som.
US$ 50.000. Uma bolsa de estudos. Diego, seu filho de 8 anos, havia vencido um concurso. Seu pequeno gênio o descrevera como um herói em sua redação. Mas Victoria, com um sorriso enigmático, prosseguiu: há mais uma coisa. Revelou então que, ao pesquisar a história de Marcos, descobriu que ele era um engenheiro eletricista licenciado. Um profissional que abdicara de uma carreira promissora para garantir a estabilidade de Diego após a partida precoce de Helena. A Sterling Technologies, continuou Victoria, está construindo sua nova sede no centro da cidade e precisamos de alguém para supervisionar toda a infraestrutura elétrica do complexo. A vaga oferece um salário compatível com sua experiência e qualificações, além de benefícios completos, horários flexíveis e a garantia de que você nunca precisará escolher entre sua carreira e suas responsabilidades como pai do Diego. Marcos a encarava, incrédulo. Naquele salão, 500 pessoas aplaudiam de pé, não apenas pela conquista de Diego, mas pelo reconhecimento de que sacrifício e dedicação mereciam recompensa. A voz de Marcos falhou, limpou a garganta e tentou novamente. Eu não sei o que dizer. Diga que vai considerar, respondeu Victoria, com um sorriso acolhedor. Diga que nos permitirá apoiar a educação do Diego da forma que Helena gostaria. Diga que aceitará que sua comunidade reconheça o que o Diego já sabe, que você é um herói, seja vestindo o uniforme de zelador, seja usando um capacete de engenheiro. Compartilhe nos comentários se você já foi surpreendido por um reconhecimento quando menos esperava. Marcos pensou em Diego, provavelmente dormindo em casa, alheio ao fato de que sua redação do 3º ano acabara de mudar suas vidas. Pensou em Helena, que estaria em lágrimas, testemunhando aquele momento. Pensou em todas as noites em que se perguntara se estava falhando com seu filho. Se o amor seria suficiente quando o amor não podia pagar as contas ou proporcionar oportunidades. Sim, disse ele ao microfone, sua voz agora mais firme. Sim, eu vou considerar. E sim, Helena teria amado isso. Ela acreditava que a educação podia mudar tudo. Ela acreditava que toda criança merecia alguém lutando por seu futuro. Os aplausos continuaram por um tempo que pareceu uma eternidade, mas Marcos não se sentia mais sobrecarregado por eles. Estava pensando na manhã seguinte, quando acordaria Diego e lhe contaria sobre a bolsa de estudos, sobre a oferta de emprego, sobre a redação que abrira portas que nenhum deles jamais imaginara possíveis. Ao final do evento, enquanto os convidados se despediam, muitos paravam para apertar a mão de Marcos, para contar sobre professores que haviam transformado a vida de seus próprios filhos, para compartilhar histórias de segundas chances inesperadas e o poder da perseverança. Victoria Sterling esperou até que a multidão diminuísse e então se aproximou dele com uma última surpresa. Há mais uma coisa, disse ela. Gostaríamos de criar o Fundo de Bolsas Helena Rodrigues, oferecendo auxílios educacionais anuais para crianças que perderam seus pais. Gostaríamos que você nos ajudasse a projetar o programa para garantir que ele chegue às famílias que mais precisam. Marcos sentiu a presença de Helena tão intensamente naquele momento que quase a procurou ao redor. Era exatamente o tipo de programa que ela teria criado se tivesse os recursos. Agora, ele existiria por causa de sua memória, por causa das palavras de Diego, porque às vezes o universo conspira para transformar a tragédia em esperança. Ela estaria honrada, disse Marcos, e ela insistiria para que começássemos imediatamente. Naquela noite, enquanto dirigia para casa, ainda vestindo seu uniforme de zelador, mas carregando possibilidades que pareciam maiores que o horizonte da cidade, Marcos refletiu sobre o poder de ser visto. Por 3 anos, ele percorrera o mundo presumindo que suas lutas eram invisíveis, seus sacrifícios despercebidos, seu amor por Diego insuficiente para superar as limitações de suas circunstâncias. Mas Diego o vira de verdade.
E ao vê-lo com clareza, seu filho de 8 anos criara uma ponte entre seu pequeno mundo e oportunidades que pareciam impossíveis. Você teria tido coragem de subir naquele palco? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. O apartamento estava silencioso quando Marcos chegou em casa, mas ele podia ouvir a respiração calma de Diego vindo do quarto que dividiam. Olhou para a fotografia de Helena na estante, para seu sorriso que sempre pareceu guardar segredos sobre a bondade que esperava por trás das difíceis esquinas da vida. Amanhã, tudo mudaria. Diego acordaria para aprender que suas palavras tinham poder, que seu pai não estava apenas sobrevivendo, mas prosperando, que o futuro que Helena sonhara para sua família ainda era possível. Marcos trocaria seu uniforme de zelador por plantas e reuniões de projeto e a satisfação de construir algo maior do que ele mesmo. Mas, naquela noite, na escuridão silenciosa de seu pequeno apartamento, Marcos Rodrigues era simplesmente um pai que aprendeu que o amor, quando testemunhado e honrado, podia realmente mover montanhas. Às vezes, as transformações mais extraordinárias começam com os atos de devoção mais ordinários. Às vezes, os heróis usam uniformes de zelador e trabalham em turnos noturnos e acreditam que estar presente é suficiente, mesmo quando o mundo sugere o contrário. E às vezes, quando menos esperamos, o mundo prova que o amor não é apenas suficiente, é tudo. O Hotel Bram Meridian brilhava sob as luzes da cidade, seus sistemas elétricos funcionando perfeitamente sob os cuidados de Marcos. Mas, mais importante, ele se erguia como um testamento da verdade que Helena sempre soubera, que a voz de cada criança merece ser ouvida e que cada ato de amor envia ondas para o mundo de maneiras que nunca podemos prever ou controlar totalmente. Família não é apenas sangue, mas quem escolhe ficar. Nunca julgue o valor de uma pessoa por suas circunstâncias. O amor verdadeiro supera a riqueza, o status e todas as barreiras que a sociedade cria entre os sonhos e a realidade. Marcos Rodrigues consertara mais do que luzes naquela noite. Ele iluminara o caminho a seguir para si e para seu filho, provando que, às vezes, as transformações mais poderosas acontecem quando menos esperamos, nos momentos tranquilos entre uma vida e a seguinte. Assine o canal para mais histórias inspiradoras como essa e clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca esquecerá. E se quiser apoiar o canal, deixe um valeu demais.